Mamães e papais, eu entendo que a cabeça de vocês, assim como a nossa, vive cheia de dúvidas sobre o processo de desenvolvimento dos nossos filhos, dos bebezinhos em especial, porque eles são mais dependentes e transmitem uma imagem maior de fragilidade. E realmente são bastante frágeis. E uma pergunta que recentemente tem surgido, e eu acho muito importante falar sobre o tema, são sobre os andadores. Aí os papais, no anseio de ver os seus filhotes andando pela casa, porque talvez tenha dificuldade de deslocamento, quer ficar mais no colo, ai, meu filho andando, você vai passar. Então, tem coisas no desenvolvimento do bebê que eu acho que tem efeitos positivos e a gente tem que tomar cuidado com os efeitos negativos, então a gente pode ponderar, como por exemplo telas, eventualmente chupeta. Então, com ponderação, como estratégia, talvez você possa até utilizar com segurança. Tem coisas que eu acho que você deve utilizar, alguns acessórios para chamar a atenção, para facilitar o desenvolvimento do bebê, algumas posições, como por exemplo o tummy time. E tem coisas que eu acho que você não deve fazer de jeito nenhum. É péssimo para o desenvolvimento e para a saúde do bebê. E é aí que mora o andador. Eu sou completamente contra o uso do andador e eu vou explicar por quê e te dar alguns motivos. Isso atrapalha, o andador atrapalha o desenvolvimento neuropsicomotor do seu bebê. Provavelmente ele vai ter falta de ganhos no período de desenvolvimento que vão fazer falta no seu equilíbrio lá no futuro, na sua percepção de espaço, na sua distribuição de carga, no funcionamento da sua coluna, mas disso aí eu vou falar já já. Se fosse por isso só, talvez, se você quer, tudo bem. Mas andador é extremamente perigoso para a saúde do seu bebê, porque ele potencializa o índice de agressão de um acidente. Olha só, o seu bebezinho está sentado. Se ele desequilibrar e cair e bater a cabeça, ele vai ter uma pressão, uma quantidade de pressão na cabeça entre o cérebro e o crânio X. Se ele bater ali num tatame, se ele bater ali num colchão, isso vai ser amortecido e ele não vai sentir, mas se ele bater no chão, vai machucar e pode levar o bebê a ter problemas mais sérios. Isso ele sentado, ok? Por quê? Porque ele ainda não tem o seu reflexo de proteção. Um adulto saudável, uma criança saudável, quando vai cair, ele apoia, ele coloca as mãos para proteger a cabeça, que é a parte mais nobre do corpo. O bebê ele ainda não tem essa defesa. Agora, se sentado ele cai, bate a cabeça, já tem um potencial de lesão grande, agora você coloca ele em pé, ele não tem seu reflexo de proteção, ele tem uma parte na lateral que vai potencializar ali a alavanca, ele vai acertar a cabeça dele no chão com uma certeza muito grande. Então, se ele baixa, mas não tem escada, às vezes um pequeno degrau, por quê? Porque em cima do andador, o bebê ele consegue desenvolver uma velocidade muito mais rápida do que naturalmente ele teria até começando a andar agora. Então você já está atropelando até a velocidade de deslocamento do bebê. Aí você coloca ele dentro do andador e coloca ele para andar. Um degrauzinho, ele cair com velocidade, ele vai ser impulsionado para frente e a cabeça dele vai ao encontro do chão. E ele não tem o reflexo de proteção das mãos e também não teria a força para absorver tanta pressão. E aí o bebê bate. Existem inúmeros casos de acidente extremamente trágicos que chegam até a levar o bebê a óbito. Então, assim, é um risco que vale a pena você colocar o seu bebezinho no andador,
Ah, tio Henrique, mas eu coloco ele num quartinho fechado, não tem nada, só para ele ficar ali em pé. Ele gosta, eu consigo fazer uma outra coisa. Papai, ele tá ali, se acostumou com o andador ali, ele tá se deslocando, aí você manda ele para casa de um cuidador, da avó, ou você vai viajar e está num outro lugar, você está acostumado, você leva o andador e coloca ali. Ele já está acostumado a deslocar, ele não tem noção de espaço. Na primeira vez que ele começar a andar num lugar, ele pode cair com mais facilidade. Então, assim, tenta controlar a própria ansiedade, o anseio de ver o seu bebê andando e deixa ele desenvolver isso no tempo dele, para a segurança dele. Eu estou falando de segurança de não cair, se acidentar, porque se ele bater a cabeça, as chances de grandes problemas é muito grande. Como aqui nesse vídeo aqui do lado, ó. Olha que exemplo. Não aconteceu uma fatalidade por sorte, por milésimo de segundo, sabe? E se a criança nessa situação bate a cabeça na escada, existe uma chance muito grande do pior. É trágico. E a gente tem que falar sobre isso porque é um risco grande. Mas vamos lá, vamos supor, eu moro na cidade da planície e não tem nada, então eu posso botar bebê na dor à vontade. Vamos imaginar que esse mundo exista. Eu sei lá, de repente, se ele existe, mas vamos imaginar que um mundo plano, 100% plano, sem degrau, sem nada no chão existe. Eu vou botar meu bebê no andador. O ambiente é seguro. Tá, hipoteticamente esse mundo existe, mas vamos lá. Olha só, o bebezinho, quando ele nasce ainda todo molinho. Aí ele começa a desenvolver a primeira lordose, porque a coluna dele é toda cifótica, o bebezinho é todo cifótico. Quando ele tem seu 1 mês e pouco para 2 em condições normais, ele vai tendo força e controle da cabeça. Ele forma ali a primeira lordose. As lordoses são as curvaturas da coluna responsáveis pelos movimentos, para não colocar no espaço com qualidade, desenvolver o nosso equilíbrio, a nossa motricidade. E a primeira que acontece é da cabeça, que vai dar função aos sentidos, a visão, a olfação, a audição, o equilíbrio, as funções motoras da boca. Então a cabeça, o movimento, ele tem que estar envolvido e esse movimento ele precisa ser conquistado para que tenha uma boa evolução. E aí o bebezinho começa a fazer a esfinge, rola para um lado, rola para o outro, mais esfinge, até que na contração do abdômen ele consegue puxar o joelhinho, tum, 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 ficou de 4 apoios. E ele vai se deslocando. Ele fazendo o deslocamento de 4 apoios, que é o engatinhar, que fortalece e estimula grupos musculares no quadril, que vai fazer com que a segunda lordose comece a surgir, que é a lordose lombar. O pescoço, em lordose, ele dá autonomia para a cabeça e para os braços. Por quê? Porque as escápulas estão associadas ali à cervical. A lordose lombar vai dar disponibilidade de movimento para o tronco todinho e para a perna e a relação entre eles. Então ele precisa de um tempo de atividade, de uns estímulos prévios e de liberdade para ele ganhar e conquistar cada vez mais essa autonomia. Quando ele desenvolve a segunda lordose, que é a lordose lombar, ele começa a se apoiar nas coisas e fica em pé. Aí ele começa a entender o
peso do organismo dele, como as coisas acontecem lá, começa a relacionar movimento de boca, de visão, de audição, vestibular, que é o nosso sistema vestibular que dá nossa noção de equilíbrio, com os receptores lá no pezinho. E aí ele vai modulando, até que ele consegue ficar em pé, tira a mão e permanece em pé. Alguns bebês já começam a andar logo, os outros precisam se apoiar por mais tempo. Cada um tem uma maturação diferente. Se você deixa ele se apoiar, empurrar a cadeira, né? A gente chama de andador natural. Ele pega uma cadeirinha e sai empurrando, para que ele veja que ele consegue se deslocar em pé. Então isso pode acontecer, isso é necessário que aconteça, tem que ser uma conquista dele. Porque se você pega esse bebezinho que ainda não fica em pé e não anda, e põe ele no andador, jogando peso no quadril, e não a pressão pé-cabeça, fica a pressão quadril-cabeça, ele vai ter ele vai pular uma etapa que vai fazer com que ele não desenvolva bem o seu sistema de equilíbrio e vai ficar com a coluna mais reta. Aquela pessoa mais reta, sem bunda, sabe? Por quê? Porque ele não desenvolveu, não encaixou ainda a lordose lombar. E se ele ficar com ela reta, ele vai ter mais disponibilidade para hérnia de disco, desidratação de disco, artroses na coluna, no quadril, dificuldade de mobilidade, de flexão e extensão de quadril no futuro e um monte de outros problemas. Então, nós adultos, pais, nós precisamos conter as nossas emoções em querer ficar feliz logo dos nossos filhos já estarem andando. Tem bebê que vai andar com 9, 10 meses, tem bebê que vai andar com 1 ano, tem bebê que vai andar com 1 ano e 2, 3 meses, tem bebê que vai andar com 1 ano e 6 meses. Quanto mais precoce, geralmente eles começam a andar mais, eles caem. Quanto mais tempo eles demoram para achar o seu centro de equilíbrio e começar a deslocar, normalmente menos eles vão cair, porque eles têm uma maturação de equilíbrio maior. Então, se você está assistindo esse vídeo, acha que esse material é interessante para alguém que você conhece, que vai ser pai, ou que é pai de bebezinho, que é, sei lá, tem envolvido nesse meio, transmita esse vídeo. Eu sou um profissional que ajuda os meus bebês aí no seu desenvolvimento. Ajudo com dicas legais para as mães, para que tenham uma maternidade menos complicada. Eu estou aqui para ajudar. Minha palavra, como a palavra de vários colegas, é: não use o andador, abomine o andador, deixe o seu bebê conquistar com suas variações de estímulo a posição de ficar em pé e depois deslocar. E quando ele conquista isso, essas conquistas vão para a vida. O organismo se desenvolve junto. Tá ok? Na semana que vem eu já lanço um vídeo novo sobre um tema legal também relacionado com desenvolvimento neuropsicomotor. Tá bom? No mais, forte abraço, gratidão e um beijo no coração.